Diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom, a hora que você estiver assistindo aqui nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos aqui no Diga aí, mais um programa sobre cultura, entretenimento. Eu sou Henrique José, estou aqui ao lado de Fábio de Silva e nós fazemos esse canal para trazer conhecimento, informação, diversão e a gente poder falar de coisas boas, de coisas legais. Hoje a gente está com mais um convidado para vocês, mas antes da gente começar aqui nosso bate-papo, eu quero pedir que você dê o seu like, curta o nosso canal, compartilhe. Nós estamos, além do YouTube, nós estamos também no Instagram, canal Diga aí, e eu quero pedir a vocês que possam auxiliar esse trabalho que nós estamos iniciando, esse projeto do canal Diga aí, que a gente possa crescer junto, que a gente possa ser mais um instrumento de divulgação da arte, da cultura, do lazer, do entretenimento de forma legal. Diga aí, Fábio. Diga aí, Fábio, beleza? Olha só, massa. Cara, hoje nós estamos com uma figura aqui, né? O cara é jornalista, é seridoense, então... Publicitário. Não, jornalista e publicitário. É publicitário mesmo, porque tem a agência, a referência. O cara é um amante da sétima arte, né? E num lugar fantástico, né? O Seridó, Caicó. Caicó nós temos o queijo, nós temos os sequilhos, né? Nós temos a carne de sol, nós temos uma vasta culinária seridoense que é referência aqui para o estado do Rio Grande do Norte. O Caicó é fantástico, eu gosto muito daquela região, já fotografei muito por ali. Tem umas histórias aí que se der tempo a gente conta. Não, vai dar tempo, lógico que eu quero saber dessas histórias. Agora, esse cara, olha a ideia que ele teve. Ele disse, porra, já que eu gosto muito de cinema, já que minha agência publicitária, a Referência Comunicações, lá de Caicó, já trabalha no âmbito cultural, eu vou criar um festival de cinema aqui de Seridó. E esse festival que já está na 5ª edição, vai entrar na 6ª, né? Hoje faz um trabalho fantástico de fomento do audiovisual, do cinema, inclusive em toda a região. A região começa a se espelhar, todas as outras cidades circunvizinhas se espelham em Caicó. Eu estou falando de Raildon Vieira Valadares Lucena, ou mais conhecido como RV Lucena. Diga aí, RV! Olá, pessoal do Diga aí, Henrique, Fábio. É uma grande alegria estar aqui, né? Participando do canal de Gaê para falar sobre cinema, como você mesmo já disse, que é uma das nossas paixões. Eu gostei, você falou amante do cinema, isso é bem legal, né? É bem romântico. E realmente é uma história de amor com o cinema, né? Eu lembro quando eu era molequinho, eu era apaixonado por história em quadrinho. E se você for ver os quadrinhos, né? Eles são o quê? São planos, né? E as histórias vão sendo contadas, tem toda uma narrativa. Depois eu fui me apaixonando por filmes, que eu tinha acesso na sessão da tarde, depois na faculdade de jornalismo, no cinema, aí terminou que a gente criou esse festival em 2018 e estamos aí contando história. E inclusive você tem uma pós, né, em Campina Grande em cinema, se eu não me engano, alguma coisa assim. Isso, eu tenho uma pós em marketing digital e estou finalizando uma pós em cinema e produção audiovisual pela Unicorp lá em Campina. Estou na fase final, faltam só 2 disciplinas e o TCC para finalizar. O TCC vai ser o Curta Caicó, né? Vamos lá, pode ser, né? Já estou definindo o tema, você acredita? Cara, rapaz, você tá com o tema na mão. Tanto eu quanto o Henrique, nós somos professores e orientadores de TCC. Bicho, ninguém tem mais propriedade do que você para falar sobre o festival. Todas as informações estão ali. Então, assim, você vai deixar para outra falar sobre o Curta Caicó? Pois é, já tem um tema. Defini o tema do meu TCC. Olha aí, diga aí. Diga aí. Então, Raildo, eu queria que você falasse como começou, né, essa história do Curta Caicó. Porque, assim, você falou um pouco sobre sua história, tudo mais, que você gostava de quadrinhos, gosta de quadrinhos, tudo mais, de HQ, mas como é que começou a história do Curta Caicó? Olha, começou em 2017, quando surgiu a oportunidade de fazermos uma oficina de documentário lá em Caicó com Dênia Cruz, uma documentarista daqui do nosso estado. Dênia Cruz, grande Dênia, né? Dênia é ligada a documentários há muito tempo. Foi da ABD, né? Foi da ABD e C, né? ABD e C. Dênia, grande parceira e integrante do setorial do audiovisual Potiguar. Isso mesmo, então Dênia foi para Caicó,
onde ela realizou essa oficina. Eu me inscrevi, eu tinha curiosidade de aprender um pouco mais sobre documentário. E na oficina, a própria Dênia começou a falar para a gente sobre esse universo dos festivais de cinema no interior, que eu particularmente desconhecia. Eu não tinha esse acesso, eu imaginava que os festivais eram esses festivais das grandes cidades, Gramado, Cine Ceará, etc. E então ela nos sugeriu participar de um festival que acontece aqui no litoral do estado, que é esse de Bahia Formosa. E o Festival Internacional de Bahia Formosa. Então, nós produzimos um curta-metragem, foi selecionado, e eu fui lá para conhecer o festival, saber como é que funcionava. E quando eu cheguei lá, eu disse, poxa, dá para fazer em Caicó. A estrutura aqui, nós temos um centro cultural lá, tem uma agência de publicidade e tal. Só que aí, antes de fazer o festival em si, a gente foi fazer laboratório. Eu fui conhecer outros festivais, fui para Paraíba, fui para Pernambuco, também do Rio Grande do Norte. E começamos a conversar com pessoas que já faziam festival. Foi onde eu conheci Kenel Rogers, que é de Coremas, Alexandre do Itaquari. Alexandre Itaquari. E a gente começou a trocar figurinhas. Olha, eu estou querendo fazer um festival, e eles foram passando a metodologia de como é que eu ia realizar um festival. Então nós aplicamos essa metodologia que começa pela convocatória dos filmes, a curadoria, as mostras, realização das oficinas. Nós lá tínhamos um espaço que era o Centro Cultural, lá de Caicó, não. Então falamos com a Fundação José Augusto, que nos liberou o espaço. Como eu tinha já uma agência, então a gente criou toda a identidade visual do festival. Eu, enquanto jornalista, fiz toda a parte de assessoria de mídias, de imprensa, e fizemos o festival com essas, vamos dizer o seguinte, essas possibilidades, né, dentro de um espaço, de uma parte de mídia, e a gente conseguiu só um apoio com uma associação cultural lá, eles tinham um edital, e conseguimos fazer a primeira edição de uma forma bem modesta, né? E foi onde a gente conseguiu atrair pessoas, inclusive para a primeira edição nós tivemos pessoas de São Paulo, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e daí a gente não parou mais, né? A segunda edição, por incrível que pareça, a segunda edição foi mais difícil, porque apesar da primeira edição ter dado um resultado bem legal, inclusive nós pensávamos que teríamos facilidade para conseguir alguns apoios. Foi justamente o contrário. A gente não conseguiu tantos apoios, mas a gente fez na cara e na coragem, na raça mesmo, nós vamos fazer. E depois veio a pandemia. Aí foi onde a gente se reinventou, né? O festival ele começou ele iria ser realizado presencial, mas diante da questão da pandemia, nós não, vamos fazer online. E aí foi outro estudo de caso, porque isso foi no começo do ano, 2020, e a gente começou a ver, peraí, quem é que está fazendo festival? E a gente percebeu, um fez com transmissão pelo YouTube, né? Fez uma transmissão, o outro colocou os vídeos do YouTube para as pessoas verem. Então eu falei com nossa equipe de marketing e disse, por que a gente não cria um streaming? Mas é possível, Então nós criamos um streaming, e foi onde o festival aconteceu de forma digital, e foi onde a gente conheceu, também começou a trabalhar com a lei de incentivo da Câmara Cascudo, onde a gente conseguiu alguns apoios, fizemos um drive-in lá, onde a gente exibiu Bacurau, foi um sucesso, 90 carros lá, e depois aí, agora, ano passado, veio a quarta edição, nossa, já vai para a sexta edição. Né? Isso, que coisa. Isso. Aí onde a gente foi evoluindo. Mas vamos conversar com o que a gente quer. Eu tô resumindo a história. A gente quer pegar os detalhes. Henrique, deixa eu só puxar uma coisa, que daqui a pouco a gente vai falar dos números do Curta Caicó, que são impressionantes. Mas, já que foi falado do FINC, né, do Festival Internacional de Bahia Formosa, bairrismos à parte, mas vamos puxar um pouquinho para o nosso lado, né? É um festival feito por poloneses, né? O poloneses, em Bahia Formosa aqui. Aí a gente tem um festival como o Curta Caicó, que é feito no Seridó, por um caicoense, um seridoense, que é o Raildo. E o interessante é que a gente... tem uma pegada com a cultura regional, com filmes regionais também. Muito forte e compromisso com isso. Porque assim, a gente muitas vezes esquece, né? A gente tem uma síndrome de vira-lata absurda. A gente termina esquecendo. Eu lembro de um filme, eu não vou citar o filme, mesmo que você pergunte, As Pelejas de Ojuara, né? Aonde um bom filme, né? Entretenimento mesmo,
porém tem aquele estereótipo, né? Aquele sotaque estereotipado, Padrão né? Globo. Padrão Globo, que o Sudeste coloca muito aqui. Eu lembro que tem uma cena que a atriz, esse eu não vou dizer o nome, né? Eu não vou dizer, não adianta assistir, Henrique, eu não vou dizer, né? Mas a atriz está interpreta um papel muito, muito, muito bom no filme, né? Aí pergunta, minha filha, você é da onde? Aí ela tava no sotaque, né? De repente ela, de Caicó. Pô, de Caicó não é? É complicado. Então, assim, a gente precisa regionalizar, né? A gente precisa ter esse bairrismo, né? Que eu acho que o bairrismo ele não é tão maléfico assim, não. Ele muitas vezes ele é benéfico. E faz parte da construção da identidade. Porque, por exemplo, você vai em Pernambuco, os caras valorizam a produção cultural de Pernambuco e a identidade cultural de Pernambuco. É uma forma de proteção. Claro, você vai no Ceará, a galera tá lá fazendo Ariano sempre defendeu a isso. reserva de mercado deles. A gente vai na Paraíba, a mesma coisa. Aqui no Rio Grande do Norte a gente quer ser cosmopolita e às vezes perde a identidade, perde o feeling Isso. do que é nosso, de quem nós somos, né? Então eu acho assim, eu concordo com você, não sei a opinião tua, tu pode falar também sobre isso, mas eu vejo que a gente precisa, eu acho que assim, é uma das coisas que o Rio Grande do Norte precisa realmente se fortalecer, é na sua identidade cultural, porque no turismo a gente vem da praia, vem não sei o quê, mas e a nossa cultura, e a nossa identidade, e a nossa, né? Apesar que o Seridó, né, Raildo vai falar com mais propriedade do que a gente, né? O Seridó, ele tem essa pegada, né? Ele tem esse lance de defender a sua cultura, diz, olha, o melhor queijo é do Seridó. Inclusive, é de Caicó. Não é igual a gourmet, né? Quando você bota gourmet, porque o negócio é bom. Aí bota Caicó, porque o negócio é bom. Mas gourmet terminou virando sinônimo de qualquer outra coisa. Mas Caicó, por exemplo, você vai numa feira aqui, na Feira do Alecrim, diz, não, essa carne de Caicó. Cara, a maioria das vezes não é, né? Mas os caras dizem, é igual a história do pastel de Tangará. É como uns pastéis aí, não, Tangará virou selo. Então Caicó tem isso. Raildo, eu queria que O que tu acha aí dessas coisas que a gente tá... Diga aí. Diga aí. Olha, a questão da identidade, o festival realmente ele tem um propósito muito de focar na questão identitária da nossa região. Tanto que vem desde a criação do nosso próprio logotipo, né? O cacto com sol. Nós temos uma trilha hoje também que é muito voltada para a questão da nossa música regional. E o festival, o Curta Caicó, ele desde a sua segunda edição, ele começou a fazer a mostra Seridó, que é uma mostra regional, onde nós colocamos filmes que são produzidos no Seridó e que têm uma identidade também com a nossa região, porque o festival, quando ele surge com esse objetivo de fomentar o audiovisual numa região onde nós sequer tínhamos sala de cinema até ano passado. Hoje Caicó tem uma sala de cinema que foi inaugurada tem 1 ano, mas nós passamos 30 anos sem uma sala de cinema. E olha só, Caicó tem uma história com cinema que talvez muitas pessoas não conheçam, mas a nossa cidade já teve 5 salas de cinema, né? Inclusive, as mostras do Curta Caicó, elas recebem nomes de antigos cinemas da cidade. Mostra Cinepax, mostra Cine Rio Branco, São Francisco, Alvorada e por aí vai. E veja só, Boi de Prata, que hoje é o quê? Um dos filmes marco do Rio Grande do Norte. Filme de Augusto Ribeiro Júnior, feito em 1979, isso, né? Isso, Boi de Prata, e foi o primeiro filme de ficção do Walter Carvalho. Nós fizemos, inclusive, em 2000 ele assinou a direção de fotografia. Walter Carvalho não tinha até então, tinha sido assistente, e ele assinou em Amaro Bezerra, maquiador, fez a maquiagem do meu filme A Pizza. Amaro, beijo pra você, Amaro. Então, assim, o festival ele tem essa proposta de trabalhar a identidade. Isso que vocês falaram, realmente o Seridó tem esse bairrismo, né? Realmente, inclusive, nós até falamos, nós somos do Siridó. A gente nem fala Seridó, Siridó. E geralmente um seridóense encontra outro. Às vezes a gente nem fala muito... por incrível que pareça, você é de onde? Você é do Rio Grande do Norte? Você é potiguar? Não, eu sou seridóense. Isso tem a ver muito com a identidade da nossa região. Então, veja só, o festival surgiu com esse propósito e a gente
eu acho que vem tendo um resultado muito legal, né? Por exemplo, eu até deixar claro aqui, por exemplo, Florânia já tem uma história com audiovisual de mais de 10 anos, bem antes, né? De produção audiovisual, a gente sempre ressalta isso, mas a partir do Curta Caicó em 2018, já existe o Curta Parelhas, e eu digo existe porque nós ajudamos a formatar o Curta Parelhas. Quando os meninos criaram o festival, eles entraram em contato com a gente, como é que eu crio um festival? Então a gente fez essa consultoria. Jucurutu, hoje tem o Curta Jucurutu, que é um festival nas escolas, e o Saulo, que é o rapaz que faz o Curta Jucurutu, foi aluno nosso no Curta Caicó. E também é uma pessoa que está sempre dialogando com a gente. Então hoje existe um grupo também em Acari, que participou de uma mentoria que nós fizemos, um laboratório de roteiro, e lá já tem uma galera fazendo cinema ambiental, cinema de ficção, e a gente dialoga muito com esse pessoal, assim como em São João do Sabugi, em Jardim do Seridó, em Quer dizer, já tem filhos. Sim, né? E eu queria até puxar para isso e fazer uma correção, se você me permite, né? Raildo, quando chega e diz, não, Florânia tem uma história mais antiga. Não, Caicó, a gente acabou de falar aqui, Augusto Ribeiro Júnior, 1979, 1980, ele faz Boi de Prata. Olha o tempo, fora os cinemas e a história que Caicó tem com os cinemas. E eu gostaria de trazer aqui as cidades, né, atingidas, vamos dizer assim, por esse tsunami que é o Curta Caicó. Ó, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Cerro Corá, Currais Novos, Jardim do Seridó, Florânia, Acari, Cruzeta, Serra Negra. Só para dizer alguns aqui, né? É isso. Eu só queria fazer essa intervenção. Mas eu falo muito em relação à questão de produção de curtas. Florânia já vem produzindo há algum tempo. Né? Então, essa questão da produção de curtas-metragens. Contemporânea, né? Isso. Sim. Mas realmente a história de Caicó remonta à década de 70. Inclusive, eu descobri na década de 90 que também teve uma turma que fez filmes lá, o Edson Soares. Ele fez um filme, eu descobri esse filme dele, que é uma onda o filme, é muito interessante. Sobre os negros do Rosário. Isso. Esse tem outro filme também dele. Sobre o castelo. Não, ele fez, na verdade, tipo um filme, um drama policial, alguma coisa assim. É bem interessante o filme, salvo engano, tá até no YouTube. E eu descobri recentemente, fui entrevistar a turma, e era muito interessante eles contando os detalhes deles, as dificuldades deles filmando com as câmeras VHS. E tem até um rapaz que ele fazia um dos personagens, ele disse que na época lançaram o filme no cinema, lá em Caicó, e o pessoal tava tão animado com a história que eles achavam que o filme ia para Hollywood. Só para você ver a situação. Eu conheço essa história também, porque eu e o Nelson Marques, né, a gente foi pelo Sesc, a gente fez umas oficinas lá. Nelson Marques era do Cineclube Natal. Sim, conheço. Grande então Nelson. A gente fez algumas atividades lá e Nelson é um pesquisador dos cinemas antigos de Caicó, né? Então eu tive a oportunidade de viajar com o Nelson e a gente passou uns dias, uma semana lá em Caicó, fez algumas oficinas. Eu não tô lembrado de que ano foi, cara, mas... A idade, né? É difícil lembrar. Mas foi muito legal porque a gente visitou os cinemas, os prédios dos cinemas que ainda estão lá, os prédios. Que ainda estão lá, né? Inclusive eu fotografei e tudo. E uma coisa interessante é a história, né? Então tem eu não lembro o nome exatamente do cinema, que tem uma história muito interessante com o dono do cinema. Né? Não sei se você conhece essa história, mas era interessante se você puder falar dessa tradição de Caicó, né? Das salas de cinema, porque tinha todo vamos dizer assim, uma paixão, um amor pelo cinema, né? Inclusive tem um curta-metragem que eu estou finalizando, né? Que se chama Cheiro de Cinema, e ele está em processo realmente de finalização, onde a gente entrevistou algumas pessoas sobre essa história antiga do cinema de Caicó. Uma das histórias, eu não sei se é essa que você ia falar, é do Cine São Francisco, que hoje é uma igreja, mas a história era o seguinte, o marido queria fazer uma homenagem à esposa, que ela era apaixonada por cinema, então ela disse, um dia eu vou te dar um cinema, Severina, né, que era o nome dela, mas ela adoeceu, não chegou a ver o cinema, mas o cinema foi feito, e eu entrevistei o filho deles, né, e nós inclusive, homenageamos ele na última edição, que o festival também vem cumprindo essa tarefa de estar homenageando figuras do cinema. Então a gente, Seu Modesto, então a gente fez essa entrevista com ele
e fizemos essa homenagem. Eu acredito que é essa história, né? Mas assim, massa, né? na verdade, tem muitas histórias interessantes de pessoas que chegaram a morar no cinema. Eu entrevistei lá o cara que era o diretor lá do cinema. Ele, em algum momento, teve que morar lá porque estava reforma em casa. E as filhas iam morar e elas estudavam no cinema pela manhã e levavam os amiguinhos e tudo mais e ficavam naquela, né, de eu estudar numa sala de cinema, né, eu entrevistei elas também, que foi o seu Chico do cinema que faleceu também ano passado, uma figuraça. Não, é muito interessante essa paixão, né, e eu tive, né, com a pizza no ano passado, a convite do festival de Raildon, né, e pude ver, primeiro, o carinho, o amor que o povo de Caicó tem pelo cinema, né, um povo altamente hospitaleiro, e até os relatos de Omara e Marcele, né, o pessoal do Curta na Kombi, porque eles foram, olha que interessante, Henrique, eles foram para as comunidades levar o cinema para quem não podia ir até o cinema, porque o festival é feito num cinema, né? A gente se espanta assim porque faz tempo que a gente não vê festival sendo feito em cinema. Infelizmente. Mas no Curta Caicó o festival é feito no cinema. Para quem não pode ir, por diversos motivos, tem o pessoal, teve no ano passado, eu espero que vão de novo, né, em 2023, eles foram para as comunidades e levaram. Os relatos eram os mais fantásticos, né? As pessoas com os olhos cheios de lágrimas, ou rindo, ou brincando, assistindo os filmes. Isso é muito bom, isso é muito interessante. E isso traz o cinema na sua essência, né? Que é isso, o cinema foi criado primeiramente como entretenimento. Depois foi que foi virando outras coisas. Mas, a princípio, é de entreter. A cada ano nós vamos ampliando a nossa programação. A questão do Curta na Kombi, nós conhecemos o projeto, né, e a gente vinha conversando com Mari e Marcele, e fizemos esse convite, né, nós tínhamos um recurso, olha, a gente tem condição de trazer vocês aqui para 3 exibições, né, então eles foram, nós fizemos no Arco do Triunfo, lá em Caicó, que é um cartão postal da cidade. Caicó tem um Arco do Triunfo, viu? A França imitou a gente. Dizem que Paris imita Caicó. Paris imita Caicó. Olha aí, que a gente tinha conversado no começo. Sobral também tem, né? Sobral tem. Então nós fizemos uma sessão lá, levamos uma sessão para a zona rural, que é a comunidade de Palma. Inclusive nós levamos a Mostra Nordeste, nós temos uma mostra só de filmes temáticos com voltados para o Nordeste, e foi incrível porque os filmes, as pessoas estavam se identificando. Tinha um filme lá que era o Som de Resistência, né, que era sobre a questão dos bacamartes, sobre a feira livre, e as pessoas se vendo, fulano faz isso também, não sei o que, se emocionando e tal. E levamos também para o bairro Frei Damião, que hoje é um dos bairros periféricos da nossa cidade, e foi muito legal quando a gente chegou lá cheio de criança, sabe? Nós levamos uma sessão da Mostra Potiguar. Quando a gente viu que só tinha criança e mães, nós a gente mudou a sessão, colocamos a sessão infanto-juvenil, a galera se divertiu, aí depois a gente mandou conseguir pipoca, eu mandei aqui, vamos arrumar pipoca aqui, inclusive foi meu sócio, né, que mandou, fazer jus aqui quem teve a ideia. Sim. Ele mandou e chegou, de repente, esses meninos vendo filme, chegou aquela carrada de pipoca e a galera ficou uma felicidade. Então, assim, e claro, depois a gente foi pro Cineland e foi quando nós conseguimos trazer os realizadores, as pessoas, pessoal que estava com filme nas mostras, né? O pessoal não pôde ver porque realmente a gente não tinha recurso para trazer você para ficar a semana inteira em Caicó, mas assim, essa parte foi muito legal, inclusive foi uma das mais bacanas, porque a gente ficou muito feliz com o resultado. Não, e o Cineland, Henrique, é um cinema lá de Caicó, né? Eu não conheço ainda. É bem legal, ele fica no... Eu não vou dizer shopping, né? Porque... É um centro comercial. É um centro comercial. Eu, particularmente, como um apreciador do cinema, eu prefiro 1000 vezes. Porque ele tem meio cara de cinema de rua, é uma coisa que a gente sente falta aqui, né? O shopping, ele elitiza, ele nivela de uma forma em que muitas pessoas não têm nem roupa para ir, né? Os preços são estratosféricos e o Cineland tem aquele charme de cinema de rua, né? É muito legal. Por isso que é importante o trabalho de ir na comunidade, né? Inclusive quem não assistiu, quem não conhece o trabalho do Curta na Kombi, é só ir aí no nosso canal e ver
o programa que a gente fez a entrevista com o pessoal. Sim, né? com Assistir, Boio Mara e Marcele. Olha, e dizer também, né, que tanto a pizza nós levamos lá pro Arco e para a sessão de cinema, como o Zé Zelino, fotógrafo Zé Zelino. Que nós ganhamos a menção honrosa. Menção honrosa. E foi na edição virtual, não foi? Foi a edição virtual híbrida, porque nós ainda conseguimos fazer algumas sessões presenciais nas escolas. Então nós levamos para as escolas, levamos para o abrigo dos idosos e levamos também para o CASE, que é de jovens infratores e tal. Nós levamos uma sessão também para lá. Legal. Certo? Então foi bem bacana. O Zé Zelino. É o filme é seu, né? É meu. Eu de Meísa. Eu, Meísa e Ixi, Maria. A idade. Damião Paz. A idade. É um senhorzinho, né? Somos. É um filme que a gente fez assim. Ele é mais. É um filme que a gente fez despretensioso dentro da pandemia. Mas que dialogava muito com o Caicó. Com o Caicó. E aí a gente escreveu no Conta Caicó e ganhou uma menção honrosa lá. Aí. Damião ganhou o prêmio de melhor ator. Aí eu disse, Damião, é o primeiro filme que o cara ganha como ator e não fala nada no filme. Porque é caracterização, né? Não, eu sei. Vai ter que tirar onda, né? O Damião estava caracterizado, era isso? Porque Damião, tu conhece Damião Paz, né? Que é um fotógrafo? Não, conheço não. Aí Damião usava uma barba, né? Aí a gente tava com a ideia do filme, Meisa, aí eu disse, Meisa, a gente precisa de um ator. Porque a ideia do filme era a gente fazer um ator simulando o Zé Zelino e tal. Que a gente pegou câmeras antigas, fez todo um trabalho de pesquisa, né? Aí um dia a gente tava conversando com o Damião, a gente olhou assim para Damião. E Damião a origem dele é daquela região também, né? Uhum. Aí a gente disse, rapaz, Damião, tu tem coragem de tirar essa barba pra gravar o filme? Aí ele olhou assim, tenho. Aí ele tirou a barba. Fazia anos que ele não tirava a barba. Tanto que ele chegou em casa sem barba, a mulher disse, o que é que você quer, rapaz? Quem é você? Você não conheceu. Olha aí. Olha, Curta Caicó. Né? Essa aí foi a edição de 2019. Foi Carito tá ali. Ó, tem uma turma aí, ó, Pernambuco, Paraíba. Isso é que é legal. Tem uma galera de Pernambuco, de Campina Grande, o Kenner tava aí, né? Não, e Caicó tem essa vantagem, né? Porque é praticamente fronteira com a Paraíba, né? Então, galera, é mais fácil às vezes você ir para Caicó do que até vir para. Olha, o Curta Caicó, muitos dizem que tem muitas características paraibanas. Eu acho que nossa região é muito próxima à Paraíba, claro, né? Então, e como nós participamos de muitos festivais paraibanos, eu já fui como júri, como curador, ou só como público mesmo para acompanhar os filmes. Então, a gente tem realmente um diálogo muito forte. Eu me formei em Campina Grande, né? Me formei em Campina Grande, jornalismo. Estou terminando minha pós em Campina Grande e a gente tem esse diálogo, né? Então, Campina Grande, Patos, né? Tudo perto. Então o Curta Caicó eu acho legal. Alguém falou, não sei, eu acho que foi o próprio Fábio falou isso quando foi da outra vez, né? Isso é muito legal porque a gente acaba encontrando essa turma que às vezes não tem esse contato, né? Em outros festivais. Mas uma coisa que eu quero perguntar é assim, porque você falou da parte presencial, mas assim, uma pegada legal, que é uma tendência de todos os festivais, né? É você ter essa possibilidade de acompanhar o festival de forma virtual. Né? Inclusive, uma outra característica também que muitos festivais estão trazendo, que eu acho que vocês, até por conta talvez da pandemia, eu quero que você explique, que é a possibilidade do júri popular, né? Que a pessoa entra no aplicativo, assiste o filme, dá seu voto. Fala um pouco aí dessas ideias aí de vocês. A plataforma nós criamos em 2020, inclusive, nós criamos e depois, como nós somos a agência, a gente começou a vender essa plataforma. Então, vários festivais, por exemplo, o Curta Taquari, o Recifest, o Cine Terreiro. O Curta Taquari, né, é um festival no interior de Pernambuco, em Taquaritinga do Norte, né, Alexandre Taquari que organiza, só para fazer a referência. Isso, Urbano Cine, nós já fizemos plataforma para o festivais de Minas Gerais também. Então, nós começamos a fazer essas plataformas em vários outros festivais. Foi uma idealização e ficou bem legal, né? Então, as pessoas, elas fazem um login. Por que você faz um login? Para a gente ter um controle, pelo menos, de quem está vendo o festival. Eu acho que é importante o realizador. Olha, nós já tínhamos, até a última edição, acho que 7.500 registros.
pessoas que tinham se cadastrado para ver o festival nesses últimos 3 anos. Eu acho que é um número bem interessante. Sim. E as pessoas, elas têm também a possibilidade de chegar lá e dar estrelinha para o seu filme preferido. E a outra coisa, eu não posso estar no festival, mas eu posso estar acompanhando aquele acervo durante aquele período. E sabe o que é legal? A gente recebe muita imagem da turma maratonando os filmes. Porque o que é que quem faz filme quer? Que as pessoas vejam os filmes. Claro. Sim. Inclusive, no meu filme A Pizza, né, que é um filme que está entrando agora, começou em Mossoró, no Curta Caicó, né, Mossoró Fest, no Curta Caicó, em alguns festivais da Paraíba também, a entrar no circuito, muita gente, como é que eu faço para ver? Eu disse, calma, não sei o quê. Quando foi no Curta Caicó, eu disse, vocês podem assistir. E muita gente relatou, assisti aqui e vi outros filmes. É uma vitrine, uma janela. É uma vitrine, é uma janela de exibição. E aí eu quero dar números, né? Segundo o Raildo, o Curta Caicó, nesses 5 anos, já tiveram mais de 3.200 inscrições. Olha só essa quantidade. Cerca de 400 filmes foram exibidos, entre 15 e 20 oficinas realizadas. Então, para um festival relativamente novo como o Curta Caicó, são números expressivos. E quando a gente fala isso, a gente remete à luta, toda a luta dos realizadores desse festival, né? E pedimos ao poder público, olha aí, Secult, olha aí, Fundação Zé Augusto, vamos olhar para o Curta Caicó, né? Referência aqui no nosso estado, né? Vamos pedir aos patrocinadores, vamos financiar, porque o carinho que esse pessoal recebe, os exibidores, é uma coisa ímpar. Eu gostaria até de falar um pouco sobre isso mais adiante, né? Eu fiquei impressionado, eu já fui para alguns festivais, que aí a gente volta para o bairrismo, isso é tipo do pessoal do Seridó, né? Do Caicóense, de abraçar, de acolher, então assim, eu fiquei muito impressionado com isso, Henrique. Legal. Pois me conta o que foi que você impressionou, que não estava sabendo não. Diga os pontos positivos e os negativos também. A cerveja era estupidamente gelada, né? A comida de excelente qualidade. Aí eu quero citar um nome aqui, Ana Lúcia, né? Ana Lúcia que recebia a gente. Ana Célia, que é do Festival do Sumé. Isso, Sumé na Paraíba. Ana Célia, com cuidado com a gente, a gente lá tiveram cuidado de nos colocar, né, em pousadas próximas do centro da cidade, o que facilitava, claro. Né, tudo. Então existia um cuidado. Uma van, né, para poder levar. Mesmo o cinema sendo pertinho, né? Você que vai falar aí. O cinema era bem pertinho, né? O cinema era super perto, mas tinha uma van. Aí a gente atrasava e tava Ana Lúcia lá batendo, Ana Célia, batendo na porta. Vamos, que a van vai sair. Vai pra lá pra dar trabalho, bicho. Não, eu não atrasava. Estou dizendo que quando o pessoal atrasava. Então, assim, existia um cuidado do receptivo, né? Até todo o tempo que a gente ficou lá. Isso me chamou a atenção. Porque o que é que acontece, Raildo, em alguns outros festivais, e aí fica a dica, né? Essa falta de cuidado com o realizador. Muitas vezes, mostras ou festivais, e eu conheço algumas, óbvio que eu não vou citar, né? Deveria, mas não vou citar. É como se estivesse fazendo um favor ao realizador em levá-lo para lá. E eu acredito que a conversa é diferente. É uma troca, né? É uma via de mão dupla. O realizador está indo com seu filme, e o exibidor, né, o pessoal do festival, está abrindo a janela para exibir o filme. Então, os dois se complementam. Claro. E o Curta Caicó entende isso. E a razão de ser do festival é essa, né, cara? É dar esse feedback pro realizador e para o público. Isso. Fora as festas. Construir a ponte, né? E assim, até a quinta edição, nós tivemos pouquíssimos recursos. A nossa equipe super limitada. Né? Então, eu ia fazer essa pergunta depois. Nós tivemos, a partir da 2020, a gente já conseguiu chegar na Lei Câmara cascudo, né? Mas mesmo assim, para fazer um festival com orçamento de um curta, é bem complicado. Mas a gente sempre fazia um esforço para realmente
ter essa receptividade, porque é importante, são convidados, são pessoas que estão chegando na nossa cidade. Teve coisas que a gente ainda não conseguiu implementar, por exemplo, a gente sempre quis fazer um tour pela cidade, levar o pessoal para conhecer o Alambique lá de Caicó, as queijeiras, conhecer os pontos turísticos, mas faltou perna. Com equipe pequena, mas aí a gente tenta fazer o básico ali, por exemplo, a questão das pousadas, tem Dona Aldenira, que eu acho que você ficou em outra pousada, mas teve a outra pousada da Dona Aldenira, que o restaurante é em frente, a gente já fechou com ela por essa facilidade. Quem não quer ir, tem várias opções de pizzarias, de lanches aí, então você fica no centro comercial da cidade, no centro histórico de Caicó. Aí você desce, tem o bar do Zeca Barrão, aí tem a Conveniência. Que é aquele amarelo, né? Aquele bar amarelo. Que é o bar histórico aqui da nossa cidade, que a turma adorou. A gente fez também uma parceria para levar a turma lá pro Gastrobar, ela nos procurou para fazer uma parceria, então a gente levou para lá, e depois a gente trazia, aí o pessoal ficava lá pelo centro. A gente tenta fazer o possível dentro das nossas condições, né? Porque a gente é importante, se você vai para nossa cidade, que você leva uma boa impressão, porque de repente ali você, poxa, Caicó é tão legal, tô com vontade de fazer um curta, gostei da cidade, então isso aí pode trazer economia para nossa cidade. Que é o grande lance de um festival, turístico, né? De um evento como esse, porque assim, quando a gente fala do audiovisual, mas quando a gente fala da economia criativa de uma maneira geral, é você possibilitar negócios, né? Porque a gente está falando de um festival, a gente está falando de cultura, mas a gente está falando de negócios também, porque você movimenta a cidade, você dá visibilidade para o que a cidade tem, para o Brasil inteiro, né? Isso. Porque o Curta Caicó, os festivais, eles têm uma penetração, né, a nível nacional e até internacional, porque todo mundo que produz está de olho nos festivais para exibir, né? E você movimenta a cultura local, você movimenta a parte de alimento, de hospedagem, você movimenta a parte da visibilidade do artesanato, quer dizer... Isso, e Caicó também é um centro de artesanato também, né? Então, assim, um festival de cinema, mas é um festival que envolve toda a cidade, que dá visibilidade. Então, é interessante que cada vez mais o poder público ele tem essa sensibilidade de entender como é importante apoiar esse tipo de iniciativa, né? Aí a minha pergunta é, como é que você falou do primeiro ano, que foi tranquilo, o segundo ano teve dificuldade, como é que vocês estão hoje? Inclusive pode fazer o seu merchan aí tranquilamente, né? Aproveitar a oportunidade. Fazer um parênteses antes de falar sobre isso, de uma coisa que você falou sobre a questão da visão comercial, de marketing. Assim, como nós trabalhamos com marketing, uma agência de publicidade, então o festival é um festival que tem uma pegada cultural, mas também tem essa pegada de negócios. Claro. No sentido de que, por exemplo, as trocas que acontecem lá, os realizadores que você tem essa possibilidade de você estar conversando com outras pessoas, de você estar fomentando a questão da hospedagem. Por exemplo, muitas pessoas hoje que foram para o festival, hoje vão para aquelas pousadas que a gente levou o pessoal, procuram se alimentar onde a gente levou, e vão para os bares que Carito e Natália estiveram recentemente em Caicó, fazendo Carito Cavalcante, e eles estavam lá fazendo, na mesma pousada onde a gente levou eles uma vez, fazendo um tour pelos locais onde eles conheceram também. Isso é muito legal. Sobre a questão do financiamento do festival, a partir de 2020, nós começamos a acessar a Lei Câmara Cascudo, que para a gente facilitou bastante, porque nós começamos a fazer um trabalho de conscientização com patrocinadores da nossa cidade, para que a gente conseguisse algumas cotas. Então, eu acho que na primeira edição conseguimos 3 cotas, na terceira novamente, nessa agora acho que já foram 4 cotas, salvo engano, e com isso a gente começa a financiar o nosso festival dentro desses apoios, e a gente sempre tem o apoio também do SESC. O SESC é nosso parceiro de primeira hora, como eu falei, foi através de uma oficina do SESC que nós fizemos essa formação e começamos a conhecer o festival. A gente sempre relata isso, que o SESC está sempre junto da gente também, e esse ano agora, em 2023, ano passado, nós conseguimos passar no edital Transformando Energia em Cultura da COSERN, a primeira vez que nós vamos estar participando desse edital. Legal. E vai fazer com que a gente consiga ampliar muito o festival, porque o festival que foi realizado em Caicó, agora ele vai ser em 6 cidades,
com ações diretas em mais 5 cidades do Seridó, além de Caicó, e nós vamos também fazer uma outra ação que é um laboratório de roteiro. Então o festival ele acontece dessa forma. Nós vamos levar oficinas de cinema para Caicó, São José, Cruzeta, Acari, Carnaúba dos Dantas e São João do Sabugi. Cada uma dessas cidades vai ter como resultado um curta-metragem da escola e vamos fazer um laboratório de roteiro também. Então, os seridoenses eles vão poder inscrever projetos, argumentos sobre mestres e mestras da cultura popular. Eu quero homenagear Dona Maria Rezadeira, lá da cidade de Carnaúba dos Dantas, por exemplo. Então, você vai lá, conta um pouco da história de Dona Maria, coloca um vídeo, uma autorização dela, para que aquela história possa ser contada. Nós vamos selecionar 8 projetos, né? A coordenação do laboratório, vamos trabalhar esses roteiros, e depois nós vamos fazer microdocumentários, filmes curtas até 5, 6 minutos sobre aquele personagem e depois a gente faz o filme e depois a gente leva lá naquela comunidade. Então, o filme de Dona Maria lá de Carnaúba, vamos fazer lá na praça pública, chamar Dona Maria, fazer uma homenagem. E essa é a pegada do curta Caicó. Aí, no caso, as oficinas vão acontecer, no caso, antes do festival? Isso. Ou essa programação é depois do festival em Caicó? O festival, primeiro nós vamos lançar a convocatória de filmes, aí depois nós vamos fazer oficinas no período de abril a junho, né? Vamos fazer paralelo a isso, esse laboratório de roteiro, e o festival ele acontece lá para o final do mês de setembro. A gente ainda está fechando alguns cronogramas, mas a previsão é que ele aconteça em setembro, já com a culminância do resultado dessas oficinas, desse laboratório, e nós vamos aí estar levando audiovisual para várias cidades. E claro, o Curta na Kombi até você perguntou, né? Eu ainda nem falei com o Mara, mas com certeza quando ele vir isso aqui, com certeza a gente vai querer repetir essa experiência. Olha aí, primeira mão, né? Primeira mão, diga aí. Olha, o carinho de Mara e Marcele com a gente foi incrível. Eu acho que foi recíproco, né? Porque a gente realmente teve um cuidado muito grande com eles. Eles, inclusive, iam passar 3 dias lá em Caicó. Aí eles, olha, a gente tá querendo ficar. Aí, não, peraí, a gente fez uma matemática lá, vocês vão ficar com a gente até o final do festival. E foi legal, e eles lá conversando com a turma, sabe, eu acho que foi legal demais. E olha só, depois eles foram para Parelhas, Jardim de Seridó, e eu acho que Acari também. Acari também. Então, quer dizer, eles foram para Caicó, ainda conseguiram ir para mais 3 municípios, né? Isso. Fazer o Curta na Kombi. Então, isso é que é incrível, né? E deixa eu te falar, vamos assistir a vinheta do festival? Antes de assistir, deixa eu só falar uma coisa que é muito importante, que tem a ver com o que ele está dizendo, que era aquilo que a gente tinha conversado no começo, que é o respeito, né? Se existe uma palavra que eu poderia denominar o Curta Caicó, é essa, é respeito, né? E o respeito, Henrique, perpassa não só para os realizadores, os novos realizadores, os que estão lá, né? Mas em olhar para trás. Porque não adianta, não tem como você querer fazer uma história no audiovisual se você não olha para trás. Você não tem como andar para frente se você não olhar para trás. Certo? É um dos erros dessa geração. É um dos erros. E nova. Tô dizendo a galera nova, né? Que acha que... Mas é mesmo que normal, né? Uma das homenageadas, né? Foi Tony Silva, grande atriz moçoroense, né? Tony estava lá. Tony é uma entidade, né? É uma entidade do teatro, do cinema, né? Aqui no Rio Grande do Norte. E é tanto que o Curta Caicó fechou com uma performance belíssima de Tony, onde ela jogou toda a sua carga emotiva e dramática ali, né? Muita gente chorando, eu chorei, eu tava com o meu compadre Buca Dantas do Lago, a gente chorando. E é tanto que tinha as festas, né? Eu não posso falar muito das festas, porque, não por mim, mas eu tenho uma grande amiga, que você conhece também, mas essa eu não posso falar, que essa amiga tava beijando homem, mulher, e no outro dia eu disse, você beijou até cachorro aqui, porque na ressaca a gente saindo, tanto que na segunda festa eu não fui. Eu disse, não vou não, porque eu já estou bem cansado.
Aí eu, Compai, Buca Dantas, Nilson Eloy, Nilson tava lá quando deu o filme Dionísia, né? Dionísia, né? Um poema, belíssimo filme, cara. Nilson, inclusive, está organizando para fazer o longa-metragem de Dionísia. Nilson dividiu o quarto comigo. Nilson é uma figura, né? Conheço Nilson há 300 anos. E aí a gente foi beber com o Tony. A gente ficou bebendo com o Tony lá. É uma figuraça, Tony, né? Tony é uma figura, é uma figura. E o que me deixa muito triste e muito chateado, Henrique, é isso. É que essas pessoas que são tão importantes para a nossa cultura, a gente acha como se fosse, né, qualquer coisa. E não é. Essas pessoas têm que ser reverenciadas todo dia. E o Curta Caicó fez isso. Legal. Daí a minha paixão, viu, Raildo? Eu quero deixar claro, pelo festival, isso não é mise-en-scène minha, mas é que realmente essas coisas me tocam. É de respeito, né? E o Curta Caicó é isso, é respeito. Olha, tem ela recebeu um prêmio, né? Do filme dela. A Tony recebeu o prêmio e, para nossa surpresa, ela falou que foi a primeira vez que ela tinha recebido um prêmio. Sim. Ela falou isso Sim, lá. sim. Nós ficamos surpresos, né? Então, ela ficou tão feliz com essa participação do festival. Aquela performance foi uma sugestão dela. Ela disse assim, eu queria homenagear esse festival. Você permite eu fazer uma performance? Eu disse, claro. Com certeza. E foi lindo. Foi realmente uma performance muito bonita, muito emotiva, sabe, com uma carga dramática muito forte. Eu acho que todo mundo se imbuiu daquele espírito de cultura, de energia, né? Sim. E a gente estava naquele momento, né, do ano passado, tinha acabado o primeiro turno, todas aquelas inquietações, aquela coisa assim, mas eu acho que todo mundo saiu dali com aquela energia muito boa, né? No Curta Caicó, aquela coisa positiva. A gente fica muito feliz com isso, como eu disse, a gente ainda às vezes a gente ainda sente que a gente podia fazer mais, sabe, Fábio? Porque a falta de perna que a gente tem, mas é muito bom saber que o pouco que a gente fez, o pessoal foi positivo. Isso é legal. É porque vem numa crescente, claro, né? claro. Aí, sim, Diego, você queria mostrar. Não, eu quero mostrar agora. a vinheta. Mostra. Vamos assistir a vinheta? Bora lá. Aí a gente depois comenta aí que eu quero fazer uma pergunta. Olha, Cardozinho falou. É o seguinte, Cardozinho está só o mel ali, ele hoje não está falando, né? Cardozinho, para quem não sabe, é o nosso diretor, né? Mas ele tá Agora, se tu fica falando assim, Cardozinho, é como se fosse uma entidade que baixou, porque ninguém vê aqui, né? Mas ele é um Tem que botar uma câmera lá pra ele, né? Não, a gente vai fazer isso fazer qualquer isso, né? dia. Mas Cardozinho, ele cortou o cabelo, né? Fez a barba, né? Botou um piercing, que eu tô vendo. Tá uma coisa. Tá um pitel, né? Um pitel às inversas. Beleza. Então, mas a gente assistiu aqui a vinheta, mas a minha pergunta é, como é que a gente faz para participar do Curta Caicó? Eu tenho um filme, como é que eu faço? Ah, não, eu não tenho filme, eu quero ir participar do festival, eu quero ser público. Fala pra gente aí como é que a gente participa. Então, é o seguinte, né? O Curta Caicó, ele abre inscrições para filmes, curtas-metragens de até 20 minutos, então nós temos esse critério, e produções de 2021 para cá, né? Finalizadas a partir de janeiro de 2021. Nós temos várias mostras, né? Tem mostra... inclusive para o Rio Grande do Norte são 3 mostras, eu quero destacar isso. Nós temos a mostra Potiguar, que é para curtas de qualquer região do Rio Grande do Norte. Nós temos a mostra Seridó, que é uma mostra de incentivo, né, só com filmes do Seridó. E temos a mostra Foco, que é com... nós abrimos essa possibilidade de colocar reportagens e também conteúdo web que trabalhem a temática da cultura ou do turismo no Rio Grande do Norte.
Então nós temos 3 mostras especiais. Ano passado, então, foram cerca de 28 produções só do Rio Grande do Norte que nós passamos, porque a gente quer mostrar a cultura do Rio Grande do Norte cada vez mais forte, né? Então você pode se inscrever no festival, tem esses critérios quando a convocatória já estiver aberta e, claro, o festival, quando ele acontecer, na questão de público, é só realmente, de repente, entrar em contato com a gente sempre consegue indicar alguma logística para... Uma pousada, um desconto numa pousada, alguma coisa assim, né? Quando possível, a gente sempre consegue. Olha aí, já tá Não, falando nem aí. sempre, mas... Não, eu sei, mas indica, né? Indica. E as redes sociais do festival? Fala aí pra galera. Olha, nós temos o Instagram, que é o Curta Caicó. Nós criamos uma comunidade no WhatsApp também, que é uma novidade, né? Uma ferramenta que foi criada, que não é um grupo como esses tradicionais, é uma comunidade de avisos, onde você quer ficar por dentro das novidades. Então, nós criamos essa comunidade também no WhatsApp, e temos também o Facebook, e entre outras ferramentas aí. Claro, nosso canal no YouTube já tem quase 800 inscritos, está crescendo, porque nós geralmente só fazemos mais durante o período do festival, mas mesmo assim eu acho que tá um número bacana. Sim, e todas as mídias e tem um tá site passando aí, também, viu, né? Henrique? Tem um site. Olha aí, todas as mídias estão passando. Tem um aí. site aí também. Tem o site, o www.curtacaicó.com.br. E já, claro, a identidade nova ficou muito bonita. Nós, inclusive, um spoiler aqui, nós... esse ano nós vamos ter a arte de um artista caicoense ilustrando o nosso cartaz, mas não vai ser lançado agora não, só vai ser lançado isso um pouco mais à frente, mas nós convidamos um artista que está se destacando muito, não só em Caicó, mas fora de Caicó, e vai ser uma obra de arte que ele vai estar colocando aí para o festival, muito bonito. Olha aí. Inclusive, eu acho que poderia até brincar com o troféu, né? Alguma coisa assim, né? E fazer isso, já que o seridoense tem esse apego à sua cultura, ao seu povo, à sua origem. Isso é importantíssimo. A ideia é essa. Esse ano nós temos recursos para fazer um troféu bonito. Olha aí. Diga aí, né? Aí. Mas tem Raildon, o que Henrique colocou aqui em termos de como se inscrever, né? Aí a gente chega, né? Estamos chegando já no final do programa. Como manter um festival desse? Porque a gente sabe que os custos são muito altos, né? Inclusive, quando vocês convidam os exibidores, tem todo esse custo de traslado, de hospedagem, de tudo mais, né? Na verdade, hospedagem traslado interno e alimentação, isso. Né? Corrigindo aqui, para depois, não sei o que, eu moro no Japão, cadê minha passagem? Aí quebra tudo, né? Então, você já falou da Lei Câmara Cascudo, eu queria que você falasse, e pode até nominar, porque eu acho que é interessante isso para outros parceiros locais. Olha aí, fulaninho tá apoiando, e por que aqui você não tá apoiando, não sei o quê. Fala aí dos parceiros em nível estadual e em nível local também. Né? Olha, nesta edição nós vamos contar com o patrocínio do Governo do Rio Grande do Norte, através da Câmara Cascudo, e do Instituto Neoenergia e da COSERN. Então esse vai ser o nosso patrocínio master. E nós ainda vamos negociar mais alguns apoios, mas um desses apoios é da ACIRN, da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte, que é nossa parceira de primeira hora. Tatiana Lima. Que vai estar com a gente novamente aí, fazendo essa parte de júri do festival. E claro, vamos tentar mais alguns apoios. Por enquanto é o que nós temos, que já está, graças a Deus, já vai ser bem positivo para esta edição. Isso, agora você que quer apoiar, né, entre em contato com o Raildon, com o Curta Caicó, porque isso aí é bom, mas a gente pode melhorar. Você imagina a sua marca estando em todo o estado, né, sendo divulgado, todo o Brasil, na verdade, né, porque existem realizadores de todo o Brasil que participam, mas vamos falar no estado, né, no estado aparecendo ali junto a um festival, um novo festival, mas um festival muito, muito querido e muito
presente, né? E aonde as pessoas sempre têm boas referências. Então, fica a dica. Olha, e assim, nós, como nós trabalhamos com marketing, né? Então, nós realmente focamos muito nisso também, né? No alcance do festival. Por exemplo, nós fazemos investimento em links patrocinados para que o festival ele possa ter um alcance nacional. A edição do ano passado ultrapassou, acho que as 200 mil impressões. O festival chegou ao alcance, foram a cerca de 200 mil pessoas, o que é um resultado bem interessante, né? O nosso streaming até ano passado tinha mais de 7.500 pessoas inscritas. Então, o nosso Instagram hoje tem cerca de 6.200 inscritos também. Então, a gente já tem um alcance que a gente está construindo a cada ano. E a gente, claro, sempre foca nessas possibilidades. E ano passado, por exemplo, a gente conseguiu que o festival tivesse notícias em sites nacionais, como o Papo de Cinema, como o Cine Vitor, e claro, a cultura do pessoal do Rio Grande do Norte, que sempre deu um espaço muito positivo para a gente, as rádios, e nós sempre tentamos também colocar alguma mídia na televisiva, sempre que possível. A gente sempre tenta fazer o possível para o festival ter um alcance bem legal. Que bom. Legal. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Dessa vez, quem vai fechar o programa é você. É mesmo, né? cara. Porque você hoje está inspirado. Eu estou notando você, né? Talvez seja os ares de Cardozinho, né? Aqui, que ele cortou o cabelo, botou o piercing, essas coisas. Qualquer dia vocês vão ver a foto de Cardozinho, né? Henrique vai desenhar, e a gente mostra aqui um desenho de Cardozinho, né? Um desenho bem bonito. Eu não sei se é isso, mas tudo bem. Você que vai terminar. Gostaria de agradecer a Rail do RV. Valeu, foi ótimo o papo, né? Longa vida ao Curta Caicó. Esquecendo. Como financiar um festival por muitos anos. Ia esquecendo. Não menos importante do que tudo que a gente falou aqui, né? Houve uma reunião lá no Centro de Artesanato de Caicó que foi escrita a Carta de Caicó, né? Ou seja, o Curta Caicó ele abre para os realizadores, né, para a política de audiovisual do Estado, aonde as pessoas interessadas vão discutir, né? E nesse ano, no ano de 2022, saiu a Carta de Caicó, que foi uma carta onde tem um edital previsto, né, pelo governo do Estado e pela deputada federal Natália Bonavides, que fez um aporte de R$500 mil. A gente está esperando, viu? Ô, governadora, estamos esperando o edital, né, para o audiovisual do Estado, né, que foi anunciado lá no Curta Caicó e ainda não vimos a cor do dinheiro. A gente precisa produzir. É um edital que vai entrar em formação, produção e exibição, ou seja, o tripé, né, e que é muito importante. E essa parte política, esse encontro político que teve espero que em 2023 tenha de novo, foi muito importante para o setor, para o audiovisual potiguar. Nós sempre abrimos esse espaço, né? Foi uma articulação pessoal, já que nós vamos ter pessoas... Só um minutinho que Cardozinho não desligou o celular dele, né? E o celular dele tocou, né? Tocou aqui. Vai, Raio, desculpe. Então é o seguinte, foi realmente o próprio setor entrou em contato com a gente sobre essa possibilidade de ter um encontro lá em Caicó, já que teriam vários realizadores. E tinha gente de Mossoró, Caicó, Natal e outras regiões, a Cari estava lá também, uma turma. Então, nós abrimos, claro, essa possibilidade, convidamos a Fundação José Augusto. Arthur, né? Arthur estava lá. O mandato da deputada Natália Mineiro também esteve lá presente. Mineiro, deputado federal Mineiro também. Então, nós sempre abrimos essa possibilidade porque o festival também tem isso aí. Eu acho que a gente tem que estar buscando políticas públicas para o fortalecimento do nosso setor cultural, do audiovisual, que é onde nós estamos inseridos. E o festival sempre está de portas abertas para conseguir um espaço, tentar fazer uma articulação. Eu acho que isso é um dos nossos papéis, do papel do festival, né? De formar público, para que as pessoas conheçam o cinema do Rio Grande do Norte e o cinema brasileiro, que hoje tem muito essa cultura dos enlatados, então nós estamos levando filmes brasileiros para que as pessoas possam ver, fazendo oficinas de cinema, para que essa garotada, essa turma aí aprenda
a utilizar essas novas tecnologias, que hoje é muito mais fácil, você consegue fazer um filme com o celular, você pode ter a sua criatividade, fomentar o turismo, mostrar Caicó e o Seridó como um polo de produção audiovisual, que nós achamos que é super válido isso aí, claro, servir também para essa articulação das políticas públicas dentro do espaço que a gente tem, o network de realizadores, que é importante, e claro, o after, que é muito massa, né, Fábio? O after, que teve muita história do after que eu não fiquei sabendo, não, só soube depois, viu? Eu soube que a conveniência foi sucesso. Henrique, tem uma conveniência lá que é uma coisa. Tem uma conveniência. Qual é o nome daquela rua, Aildo? Que tem a conveniência? Nossa. Tudo bem, é rua. Lá na rua, que acho tem que a Avenida Seridó, acho. E tem uma pousada lá perto. Rapaz, essa conveniência bomba. Muitas tribos, né? Muitas tribos. O quê? Rapaz, eu acho que era, porque pela hora que a galera saía de lá, se não fosse, ficou sendo, né? Henrique, sabe o que é legal? Porque é o seguinte, e não foi planejado não, sabe? É porque a turma abre mesmo. Aí o pessoal foi pra conveniência, eu lembro que era 7 horas da manhã, eu acordei, né? Aí eu levantei, eu vi o pessoal lá... Mas você acordou lá na conveniência? Não, na pousada. Sim. Aí quando eu acordei, que eu fui dormir cedo, eu não fui pra conveniência não. Tava muito cansado, porque... O cara que tá na organização não pode... Aí era 7 horas da manhã, aí eu vendo a turma lá, todo mundo acordou, vocês acordaram, vocês, não, a gente tá chegando agora. Aí depois, o que aconteceu? A gente foi para essa conveniência, depois foi para outra, aí a gente foi conhecer a turma local, interagir, aconteceu tudo isso, sim, aconteceu tudo isso. Aí quando foi, vocês nem sabem, mas no domingo de manhã, Zeca Barrão, foi no sábado, que era o último dia do festival, o Zeca Barrão, que é o bar lá, ainda botou o pagodão. Aí ia ter a discussão lá eu acho que ia ter alguma atividade, alguma mostra, pensando, vamos terminar o pagode, a gente vai já. O bom é isso também, né? Claro. Pronto, foi nessa conveniência que nossa amiga beijou tudo que tinha direito, né? E no outro dia, dizendo, tô lhe lembrando aqui o que você fez. Ela disse, não me lembre. Quem terá sido, não me lembre. Não, vai ficar na dúvida, né? Deixa no ar, né? Deixa no ar. Ela com certeza vai saber de quem tá falando, né? Quando sim, até porque eu vou ligar, vou fazer questão de ligar e dizer que eu falei. Tá? É isso, Raildo, muito obrigado. Faça as suas considerações finais aí, e longa vida, né? Longa vida ao Curta Caicó. Tudo de bom aí. Olha, eu quero... Primeira mão, quero parabenizar aqui esse canal, o canal de Gaê. Eu acho que é importante a gente estar promovendo essas conversas bem formais. Gostei muito do espaço aqui. Eu acho que vida longa é o canal de Gaê, né? Eu acho que é muito legal. Espero que vocês aí consigam fazer trabalhos por muito tempo, muito legais aí, entrevistando vários setores aí, porque é um espaço bacana que a gente tem que aproveitar. Então, quero parabenizar, dizer que estou sempre à disposição para participar aqui e a gente trocar umas ideias. Bom, eu também quero agradecer a sua presença, a sua disposição e desejar tudo de bom para o festival, tá certo? Que o canal aqui está aberto à sua disposição, que você precisar, pode contar com a gente, tá bom? Então, gente, esse é o canal de Gaê. Eu quero pedir para as pessoas que ainda não se inscreveram, que dê o like, que compartilhe. Aquele negócio todo mundo já sabe, né? Não, eu não sei não. Você sabe não? Não, me diga. Dá o like, apertar no sininho lá. Sim, o sininho. Se inscrever no canal, né, compartilhar a live. Isso. E, inclusive, se brincar, a gente faz umas ao vivo lá na... Pelo menos grava algumas coisas lá no Curta Caicó. Diga aí lá no Curta Caicó. Vamos lá. Aí, gente, estamos concluindo mais uma edição do canal de Gaê. Até a próxima. Um grande abraço a todos.